Livro Liderança, de Gustavo Poubel, capítulo 1, parte 1, página 9, um líder saudável e eficaz. Um líder saudável é forjado em Deus e por meio da sua palavra. Aprendemos com a vida de homens e mulheres que foram grandes líderes e deixaram princípios que podem ser aplicados nos dias de hoje. No capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus chama Abrão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, no versículo 1. Não era uma terra qualquer, era a terra da promessa, um lugar que Deus preparou para Abraão e sua descendência. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu com toda a sua casa e peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas. Hebreus capítulo 11, versículo 9. Abraão, Isaque e Jacó, os três patriarcas, habitaram em tendas na terra prometida, como que de forma temporária, mesmo estando na terra que Deus lhe daria permanentemente. A Bíblia, então, nos diz que, no tempo do patriarca Jacó, houve fome sobre toda a terra. Gênesis 41, versículo 56. Lembramos-nos muito bem quando José foi levado ao Egito. Gênesis 39, versículo 1. Após ser vendido pelos irmãos e como Potifar, o pôs por mordomo de sua casa. Gênesis 39, versículo 4. E por causa de sua esposa, o tomou e o lançou no cárcere. Gênesis 39, versículo 20. Até que Faraó o constituiu como autoridade sobre toda a terra do Egito. Gênesis 41, 41. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, Gênesis 41, versículo 56, partiu Israel com tudo o que possuía. Gênesis 46, versículo 1. E foram morar no Egito, onde Deus havia usado José para salvar o povo de Israel. O povo de Israel habitou por 430 anos no Egito. Êxodo 12, versículo 40. Onde foram feitos escravos. Êxodo 1, versículo 11. Moisés foi chamado por Deus para libertá-los. Êxodo 3, versículo 7. Tirando o povo do Egito, passando pelo Mar Vermelho e experimentando sinais e prodígios nessa caminhada. Quando estavam perto de entrar na chamada Terra Prometida, Moisés selecionou 12 espias, 12 líderes, um de cada tribo, para entrar, olhar a terra e relatar o que encontrariam. Números, capítulo 3, versículo de 2 a 21. Os 12 foram até a terra e ficaram embasbacados. A terra realmente mana leite e mel, e tem frutos tão abundantes, a terra que Deus nos prometeu. Porém, o relato não foi o mesmo dos 12 espias. Os primeiros relatos foram de 10 líderes que, ao mesmo tempo que relataram como a terra era boa, também disseram que era sitiada por gigantes e que diante deles os israelitas eram como gafanhotos. Números, capítulo 3, versículo 27 a 29. Entretanto, os outros dois, Josué e Caleb, diferentemente dos demais, afirmaram: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará esta terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temas. Números 14, versículo de 8 a 9. O relato de Josué e Caleb aponta características de liderança
diante do relato desanimador dos outros espias, que gerou no povo pranto e descredibilidade na promessa de Deus. Esse breve resumo bíblico nos mostra que quando líderes saudáveis são responsáveis em corresponder com as promessas de Deus, o resultado é o cumprimento de cada uma delas. E é com Caleb que aprenderemos 7 características desses líderes saudáveis a partir do texto bíblico a seguir. Josué, capítulo 14, versículo de 6 a 14. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os deixar possuir, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até os dias de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel.